Marta era uma mulher idosa, solitária e silenciosa, quase como um espectro que caminhava sem ser notada pela vizinhança. Morava sozinha na casa mais antiga da Rua Pereira do Lago, um lugar que carregava o peso dos anos em cada madeira rangente, em cada parede desbotada pelo tempo. A casa, grande com janelas altas, parecia repousar em meio a uma névoa de mistério que se aprofundava quando o sol desaparecia no horizonte. Desde que Marta morava ali, ninguém ousava se aproximar. As crianças da rua corriam para o outro lado ao passar pela calçada, e os adultos sussurravam histórias desconfiadas. Diziam que à noite a casa chorava, que suas paredes murmuravam segredos que ninguém devia escutar. Luzes estranhas surgiam no porão, mesmo com a energia desligada, como se a escuridão escondesse algo que não podia ser explicado pela razão. O que ninguém sabia, o segredo guardado com um silêncio pesado, era que Marta nunca esteve realmente sozinha. Desde que sua vida começara a se esvair, aquela casa havia se tornado um abrigo para algo mais sombrio, algo que se recusava a deixá-la partir. E quando a morte finalmente a visitou, a casa prendeu sua alma, como se fosse um tesouro macabro escondido nas sombras. Anos depois, Camila, sobrinha de Marta, recebeu a chave daquela casa misteriosa. Sentiu o frio da chave em sua mão antes mesmo de tocar a maçaneta. Era um frio que atravessava a pele, um peso que parecia sugar a coragem do corpo. O ar ao abrir a porta era denso, pesado, impregnado por um cheiro forte de madeira velha, mofo e algo mais, um odor indefinível que lhe arrancava um arrepio profundo. A poeira dançava nos feixes de luz que se infiltravam pelas janelas sujas, como pequenas partículas flutuando no ar parado do tempo. Móveis antigos estavam cobertos por lençóis, formas indistintas que pareciam figuras adormecidas em um sono eterno. A casa sussurrava com silêncio, como se esperasse que Camila se tornasse parte daquela história não contada. Na parede da sala, um relógio antigo, um carrilhão com o rosto amarelecido pelo tempo, marcava com seu tic-tac abafado um minuto de atraso. O som parecia mais o lamento do que um marcador de horas, e naquele instante a lembrança do testamento veio à mente de Camila. Não abra o porão. Nunca. Aquela frase, escrita com firmeza e medo, parecia ganhar voz dentro do silêncio da casa. De repente, um som estranho quebrou o silêncio pesado. Algo se movia lentamente no andar inferior, um rastejar cadenciado, ritmado. Passos, mas não passavam de passos humanos. Eram lentos, constantes, como se algo, ou alguém, estivesse vindo ao seu encontro, convocando-a para um encontro que ela ainda não compreendia. Bela, sua cachorra, emitiu um rosnado baixo e se escondeu atrás do sofá, tremendo. Camila sentiu o coração acelerar, a respiração ficando curta. Hesitou, mas pegou uma lanterna na sala, tentando afastar o medo que ameaçava congelar seus membros. Cada degrau que descia rangia com um protesto alto, ecoando pela casa como um aviso. Ao chegar ao final da escada que levava ao porão, a escuridão parecia viva, quase respirando, pulsando em sintonia com aquele som que insistia em chamá-la. A porta permanecia trancada, presa por correntes enferrujadas que denunciavam o tempo e o desespero por manter algo escondido ali. Camila sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto olhava para o batente da porta, a lanterna tremendo em sua mão. A casa parecia segurar a respiração junto com ela, e por um instante tudo ficou em silêncio. Depois, o tic-tac do relógio se tornou mais forte, mais rápido, como se o tempo dentro da casa estivesse mudando de ritmo, um ritmo estranho, fora do mundo. O medo misturava-se à curiosidade, e Camila soube que aquela casa, aquela herança silenciosa, tinha muito mais para contar. Mas o segredo do porão, guardado às 7 chaves, continuava ali, pulsando nas sombras, esperando por ela. Os dias seguintes à chegada de Camila à casa foram uma tortura silenciosa. Aquele lugar parecia estar vivo, respirando devagar, como se observasse cada movimento dela com olhos invisíveis. Durante o dia, a luz do sol invadia timidamente as janelas, mas não era capaz de iluminar completamente os cantos escuros, onde a poeira se acumulava espessa. Camila sentia o peso do passado impregnado em cada objeto, móveis velhos, quadros desbotados e os tapetes que rangiam sob seus pés, como se estivessem cansados de carregar segredos. À noite, o silêncio ganhava uma nova textura, quase palpável, como se transformasse em um manto que a envolvia, apertando lentamente o peito. Os sons da casa mudavam,
O encanamento antigo começava a chiar. Os canos vibravam como se tentassem sussurrar algo inaudível. Às vezes, quando Camila passava perto da parede que separava a cozinha do porão, era como se pudesse ouvir vozes abafadas, distantes, fragmentos de palavras que se misturavam ao vento. Uma noite, tomada por uma mistura de medo e curiosidade, Camila levou um gravador digital e o posicionou perto dos canos da cozinha, esperando capturar o que os ouvidos não conseguiam entender. Por horas, ela ouviu aquelas gravações em fones, analisando cada chiado, cada estalo, tentando decifrar se havia alguma mensagem oculta. Naquela noite, durante uma tempestade que fazia as janelas tremerem e o vento uivar como um lobo faminto, a gravação revelou uma voz. Uma voz frágil, trêmula, quase um sussurro, dizendo: "Ela ainda está aqui." As palavras ecoavam dentro da cabeça de Camila, repetindo-se 3 vezes como um mantra sombrio que a gelava por dentro. Era como se o próprio tempo dentro da casa tivesse se distorcido, preso em um ciclo onde o passado se recusava a descansar. Mais tarde, o silêncio foi rompido por um som ainda mais perturbador, o arrastar lento de uma bengala contra o piso de madeira. O barulho pulsava no ritmo de um relógio macabro. 3 batidas firmes, uma pausa tensa, mais 3 batidas e outra pausa. Era como se alguém estivesse marcando o tempo, observando cada movimento, esperando o momento certo para aparecer. Bela, a cachorra, costumava ser calma e afetuosa, mas naquela noite encolheu-se no corredor, rosnando para a porta do porão. Os olhos brilhavam no escuro, fixos naquele ponto com um medo que parecia mais antigo do que ela própria. Camila sentiu o frio aumentar ao se aproximar da porta. O ar ao redor tornou-se gélido, como se a própria presença do passado emanasse uma aura de gelo. O cheiro forte de éter misturado ao mofo invadiu suas narinas, fazendo-a recuar por um instante. Aquele odor carregava histórias, dor e mistério. Tudo junto, impossível de ignorar. Ela tentou abrir a porta, mas as correntes estavam firmes, resistentes ao toque. O rangido dos cadeados enferrujados soou na casa como um aviso. Não era a hora ainda. Então, o relógio da sala começou a badalar, mas não no ritmo normal. Entre cada badalada, um segundo a mais de silêncio, quebrando o tempo. O coração de Camila acelerou, e ela sentiu que a casa pulsava em sintonia com aquele relógio desajustado. Assustada, voltou para o quarto, mas sentiu que algo havia mudado. O ambiente parecia distorcido, como se as sombras tivessem ganhado forma e intenção. Pequenos ruídos preenchiam o silêncio, um rangido, um sussurro, o roçar lento das cortinas. Era como se a casa inteira estivesse viva e assistindo. Aquela noite, Camila não conseguiu dormir. A casa parecia respirar junto com ela, e a sensação de que alguém, algo, a observava crescia em seu peito, como um peso impossível de carregar. Ela sabia que o passado da casa não estava morto, que a sombra de Marta e o segredo do porão estavam mais próximos que jamais imaginara. Na manhã seguinte, Camila acordou com um peso estranho no peito, uma sensação que não conseguiu afastar nem com o café forte ou a luz do sol que tentava entrar pela janela. A casa parecia respirar junto com ela, o silêncio carregava uma tensão quase palpável, como se cada objeto observasse suas ações, esperando um deslize. Decidida a entender o que se escondia atrás da porta trancada do porão, Camila desceu novamente as escadas, dessa vez mais preparada. As correntes que prendiam à porta tinham um peso físico, mas também um peso simbólico, como se guardassem não apenas um espaço, mas uma história dolorosa e proibida. Com uma cadeira arrastada e apoiada contra a porta, Camila conseguiu alcançar as aberturas da antiga ventilação. Encostou o rosto naquele buraco estreito e seu olhar se ajustou à penumbra interior. Um odor forte e indescritível escapava dali, uma mistura aguda de éter, mofo, ferrugem e algo mais, uma fragrância que parecia arrancada dos dias mais sombrios do passado da casa. Lá dentro, sob a luz trêmula de uma lâmpada balançando no teto, ela avistou uma cadeira de rodas velha, quebrada e virada para a parede. Era uma imagem congelada no tempo, um símbolo de sofrimento e abandono. Seus olhos percorreram o que parecia ser um mural, fotografias antigas coladas desordenadamente, algumas com rostos riscados, outras com rabiscos que quase apagavam as expressões das pessoas. Entre elas, reconheceu imediatamente a tia Marta, mas também encontrou um retrato que a fez recuar, uma foto antiga sua, com o rosto marcado por riscos, como se alguém tivesse tentado apagar sua existência daquela parede.
Um arrepio percorreu sua espinha, e um calafrio tomou conta do seu corpo. Enquanto tentava entender o significado daquela parede macabra, um ruído suave e abafado veio de dentro da casa, algo que parecia se mover atrás da parede. Um sussurro rápido e fugaz, que desapareceu antes que pudesse ser decifrado. Camila estendeu a mão, tocando as correntes com dedos trêmulos, sentindo a textura fria e enferrujada do metal. Quando as correntes balançaram com seu toque, ouviu um estalo seco vindo do porão, como se uma presença invisível tivesse respondido ao seu gesto. Ela tentou olhar novamente pelo buraco, mas a lâmpada piscou e um vulto indistinto cruzou rapidamente o espaço atrás da cadeira de rodas, desaparecendo como um suspiro no ar. O coração disparou, e as pernas tremiam como se quisessem desistir. Camila sabia que havia algo ali, algo que não queria ser visto, mas também que precisava ser descoberto. A casa não estava apenas cheia de segredos, ela estava viva, pulsando com as memórias e dores de quem passou por ela. E naquele momento, ela compreendeu que o aviso do testamento, para nunca abrir o porão, não era apenas uma superstição, mas um grito desesperado de proteção contra o que morava naquela escuridão. Naquela noite, o silêncio da casa se tornou quase sufocante. Camila acordou no meio da madrugada com uma sensação inquietante, como se alguém estivesse ao seu lado, observando cada respiração sua. O quarto estava imerso em uma penumbra densa e o ar parecia pesado, quase sufocante, como se um manto invisível apertasse seu peito. Ela tentou se mexer, mas seu corpo parecia preso, imobilizado por uma força invisível. O medo apertou sua garganta e ela sentiu o suor frio escorrer pela testa. No banheiro, a luz do abajur piscou e se apagou, mergulhando o cômodo em trevas. Camila se arrastou até o espelho, onde notou algo estranho. O vidro estava embaçado, mas não havia vapor de água. Com o dedo trêmulo, ela escreveu lentamente sobre o vidro embaçado as palavras: "Você veio cuidar de mim." Assim que terminou, ouviu um som abafado de passos no corredor, vindos do porão. Seu coração disparou. Com a respiração presa, seguiu até a cozinha. Ao chegar, percebeu algo que a deixou ainda mais arrepiada. Todas as cadeiras estavam viradas de frente para a porta do porão, como se estivessem aguardando a chegada de alguém. De repente, a campainha tocou. Camila abriu a porta com cautela, mas não havia ninguém ali. No chão, um envelope preto, pesado, exalando o mesmo cheiro de mofo e éter que impregnava a casa. Ela o pegou e, com dedos trêmulos, abriu cuidadosamente. Dentro, havia um antigo bilhete manuscrito, com a caligrafia trêmula da tia Marta. Se você está lendo isso, é porque já sabe demais. O porão guarda mais do que segredos, guarda a verdade que não pode morrer. Não confie em ninguém. Eles estão esperando. O arrepio percorreu a espinha de Camila, que sentiu o peso daquele aviso como uma âncora puxando para o fundo de um mar escuro e sem fim. Naquele instante, um som de sussurro surgiu das paredes, vozes múltiplas, entrelaçadas em um coro assustador, como se o passado quisesse se fazer ouvir. Camila fechou os olhos, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-la, mas uma certeza gelada se instalou em seu peito. Ela estava cada vez mais presa naquele lugar, e a casa queria algo dela. Algo que estava ligado diretamente à tia Marta e a ela mesma. As horas se arrastavam lentamente, como se o próprio tempo estivesse preso na velha casa da tia Marta. Camila sentia o peso da noite caindo sobre ela, um manto denso de silêncio e medo que parecia penetrar cada fibra do seu corpo. Determinada a encarar o que quer que estivesse escondido no porão, ela pegou as chaves antigas que encontrou dentro do envelope e voltou até a porta trancada. As correntes enferrujadas rangeram sob sua força enquanto ela cuidadosamente destrancava cada cadeado. Quando finalmente a porta se abriu, um ar gelado e denso escapou, trazendo consigo um odor forte, uma mistura de éter, mofo e um cheiro estranho, quase metálico, que fez seu estômago revirar. Luz fraca e tremulante revelou um cômodo frio, com paredes marcadas por manchas escuras e rachaduras profundas. No centro, uma cadeira de rodas quebrada, posicionada exatamente como Camila havia visto antes, de frente para a parede. Foi quando ela notou, ao redor do cômodo, símbolos antigos e estranhos riscados com uma tinta escura, símbolos que pareciam pulsar com uma energia sinistra. E, no canto mais sombrio, uma caixa de madeira, fechada, com uma trava que parecia mais nova que tudo ao redor. Com o coração disparado,
Camila abriu a caixa. Lá dentro, encontrou cartas, diários e fotos antigas, mas também um objeto que gelou seu sangue. Um martelo de carne, sujo de ferrugem e manchas que pareciam secas de sangue. Ela começou a ler os diários da tia Marta, descobrindo uma história obscura. Marta havia feito um pacto para proteger a casa e aqueles que amava, uma ligação com forças que ninguém podia controlar. A casa não era apenas um lar, mas uma prisão e um santuário. Aquele martelo de carne, uma relíquia macabra, era o símbolo do preço pago, o instrumento que trancava o passado e mantinha a alma de Marta presa ali. De repente, a temperatura caiu drasticamente. Um sussurro trêmulo encheu o cômodo. Não me deixe ir. Camila sentiu uma presença ao seu lado, o espectro da tia Marta, com olhos cheios de tristeza e medo. A velha mulher sussurrou, revelando que seu espírito estava preso na casa porque o pacto não havia sido cumprido. Ela precisava da ajuda de Camila para finalmente libertar sua alma. O desespero tomou conta de Camila, mas também uma força desconhecida. Com lágrimas nos olhos, ela prometeu que iria desvendar todos os segredos, mesmo que isso significasse enfrentar os próprios medos. A casa, que até então parecia um lugar de silêncio e medo, tornou-se o palco de uma última batalha entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. E enquanto as sombras se fechavam ao redor, Camila soube que sua jornada estava apenas começando. A família Vargas chegou à nova casa no fim daquela tarde cinzenta. O céu estava carregado, pesado, como se guardasse um segredo prestes a ser revelado. O sobrado velho, isolado entre árvores retorcidas que pareciam esticar seus galhos como dedos, era o novo lar para Daniel, Carina e o pequeno Pedro, que com seus 7 anos olhava o lugar com olhos curiosos e assustados. Os 3 cães, Thor, um pastor alemão forte e fiel, Luna, uma husky de olhos azuis que brilhavam com a luz morna da tarde, e Bolt, o menor, um vira-lata nervoso que nunca gostava de novidades, pareciam sentir algo diferente ali. Enquanto os pais carregavam caixas e ajeitavam móveis, os cães não paravam quietos. Era um comportamento incomum, como se captassem um som ou cheiro invisível para humanos. Thor rondava os cantos da casa, o pelo eriçado, e até Luna parecia inquieta, lançando olhares nervosos para o teto e os cantos escuros. Pedro tentava ignorar o incômodo e explorava o quarto que seria seu. Ele amava histórias de mistério, mas ali, naquele silêncio denso, sentia que algo não estava certo. Quando o sol desapareceu por completo, ele ouviu pela primeira vez o ranger do sótão. Um som baixo, arrastado, como se algo pesado estivesse sendo movido por aquelas tábuas antigas. A voz da noite era feita de estalos, de suspiros de madeira velha. E, de repente, um silêncio estranho tomou conta da casa. Os cães se reuniram na base da escada que levava ao sótão, algo incomum, porque sempre que algo estranho acontecia eles latiram, mostraram os dentes, mas ali ficaram imóveis, olhos arregalados fitando a escuridão do alto, rosnando um som abafado, gutural, que parecia um aviso. Pedro se aproximou devagar, o coração batendo forte, com as mãos trêmulas. Thor recuou, mostrando os dentes, mas não fazia barulho. Era como se a voz dele tivesse sido tomada pela mesma sombra que habitava o sótão. O ar ficou gelado, pesado, um frio que não vinha do inverno, mas de algo antigo, enterrado no silêncio da casa. Uma pressão invisível parecia apertar o peito de Pedro, dificultando a respiração. Naquela noite, Carina tentou dormir, mas os olhos não fechavam. Ela escutava sussurros tênues, risadas finas e quase infantis, que vinham do banheiro, um lugar que agora parecia mais escuro, um ponto negro no meio da casa. Daniel, preocupado, segurava o rádio antigo que encontrou na sala, tentando chamar alguém, uma ajuda, qualquer coisa que dissipasse aquela sensação sufocante. Mas no ar só havia o eco das vozes invisíveis, a respiração pesada do medo crescendo a cada minuto. Antes de fechar os olhos, Pedro murmurou para a mãe, com a voz carregada de terror. Tem um homem. Ele tem a pele fina, feita de papel. Ele fica ao meu lado, falando, dizendo que quer me mostrar a minha outra família. Carina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha e abraçou o filho forte, tentando proteger aquele pedacinho de inocência contra o que quer que estivesse à espreita na casa. Naquela noite, os cães continuaram a recuar.
evitando os corredores e o sótão, como se soubessem que aquela presença não estava ali para brincar. O silêncio da casa se transformou em um grito mudo, uma espera angustiante que anunciava. O passado daquela terra estava prestes a se revelar. Na manhã seguinte, o sol parecia tímido, encoberto por nuvens pesadas que não prometiam calor, só a continuidade daquele clima sombrio. O quintal, antes animado com a movimentação dos cães, agora exalava uma quietude doentia, como se o ar tivesse perdido o frescor e a vida. Foi quando o latido agonizante de Luna quebrou o silêncio como um grito de desespero. Daniel correu para fora, seguido por Karina e Pedro, que tropeçavam nos próprios pés com medo. No meio das folhas secas estava Bolt, imóvel. O pequeno vira-lata, que sempre foi mais nervoso, estava morto, com os olhos arregalados e um olhar congelado de pânico e horror, como se tivesse visto algo que paralisou sua alma. Na porta dos fundos, um detalhe horrível e inexplicável. Marcas profundas, feitas com garras ou unhas, rabiscavam uma única palavra: voltamos. O sangue que parecia ter escorrido pelas letras já estava seco, parecendo envelhecido, como se aquelas palavras tivessem sido escritas há muito tempo. Karina estava apavorada. Sentia como se a casa a observasse, como se cada sombra tivesse vida e cada sussurro um propósito. Ela mal conseguia controlar o tremor nas mãos e as vozes baixas que pareciam rir e cochichar vindas do banheiro, um espaço que agora ela evitava a todo custo. Daniel tentou racionalizar. Falou em possíveis ataques de animais selvagens, mas a cor das marcas, a mensagem na porta e a morte de Bolt não encaixavam naquela lógica. Ele sabia que algo mais profundo e antigo estava mexendo com eles. Durante o dia, Daniel resolveu investigar. Deixou Pedro e Karina em casa e partiu para a biblioteca da cidade, onde a luz fria dos tubos fluorescentes contrastava com o ar abafado e os arquivos empoeirados. Ali, mergulhou em jornais antigos, relatos policiais, memórias esquecidas da comunidade. Encontrou que parecia uma história arrancada das páginas de um pesadelo. Décadas atrás, naquele mesmo terreno, havia uma cabana antiga e simples, habitada por um homem recluso, conhecido por sua estranheza e silêncio desconcertante. Aos poucos, começaram a surgir boatos, acusações terríveis. Ele sequestrava crianças, que desapareciam sem deixar rastros. Relatos falavam de covas rasas espalhadas pelo quintal, onde os corpos teriam sido enterrados, envoltos pelas raízes das árvores. Raízes que pareciam crescer como dedos, escondendo os segredos da terra. Uma noite, uma multidão enfurecida cercou a cabana. Sem estrelas no céu, atearam fogo à casa, consumindo tudo em chamas que lambiam a escuridão. O homem desapareceu no incêndio e jamais foi encontrado. Alguns diziam que ele fugira cavando buracos sob as raízes, se tornando parte daquele solo amaldiçoado. Daniel sentiu o peso daquele passado macabro. O ar da cidade parecia ter perdido um pouco do calor, como se a própria memória daquele horror contaminasse o presente. Ao voltar para casa, o arrepio que sentiu era mais forte, como se a casa tivesse ouvido suas descobertas e se estivesse se preparando para reagir. Naquela noite, um som estranho acordou. Algo vindo do fundo do quintal, um arrastar pesado e ritmado, quebrando a quietude com um ritmo assustador. As folhas secas estalavam, as árvores balançavam como se fossem mãos tentando agarrar algo invisível. Os cães uivaram, desesperados, correndo para dentro. Mas nem o conforto da casa parecia suficiente. Eles permaneciam inquietos, olhos fixos nas sombras que dançavam atrás das árvores, como se enxergassem algo que Daniel não podia. Ele levantou a cabeça para a janela, o coração quase saltando do peito, e viu uma forma branca, quase translúcida, deslizava silenciosa entre os troncos, como um espectro preso entre o mundo dos vivos e das sombras. O frio da noite não vinha do vento, mas daquele ser. Um frio antigo, maligno, que parecia emanar da própria terra, do passado enterrado sob seus pés. Daniel sabia que estava diante de algo que ultrapassava a lógica, algo que não queria ser encontrado. E a casa, silenciosa, parecia respirar pesadamente, guardando segredos sombrios que exigiam ser descobertos. As noites na casa Vargas se tornaram uma sequência interminável de terror e desespero. Karina mal conseguia fechar os olhos, atormentada pelos sussurros e risadas finas que ecoavam como fantasmas, vindos do banheiro, aquele banheiro que agora parecia ser o epicentro de tudo que era errado ali. Pedro,
por sua vez, parecia estar mudando. Seus olhos já não brilhavam com a inocência de uma criança de 7 anos. Ao contrário, havia um vazio estranho, como se uma parte dele estivesse se afastando, perdida no mundo que só ele podia ver. Numa madrugada em que a casa estava afogada num silêncio pesado, Karina acordou com um arrepio no corpo. A sombra do relógio na sala se projetava, longa e distorcida, enquanto um sussurro baixo e arrastado penetrava o ar. "Ele quer brincar", dizia a voz fina, infantil, mas carregada de algo cruel, quase uma ameaça velada. Karina saiu da cama devagar, temendo o que encontraria. Os cães permaneciam imóveis, encolhidos no canto da sala, olhos fixos e brilhantes em direção ao corredor que levava ao sótão. Ela sentiu o ar ficar gelado de repente, como se uma mão invisível tivesse apertado seu pescoço. No topo da escada do sótão, uma figura esguia e pálida estava parada, com a pele fina como papel antigo, quase translúcida, como se o próprio tempo pudesse rasgá-la a qualquer momento. Karina acendeu a luz num movimento rápido, mas a figura desapareceu, evaporando-se no ar como um sonho ruim que se dissipa ao despertar. Só restaram as pegadas no chão, não pegadas comuns, mas moldes irregulares, sem dedos, feitas de uma substância parecida com cera derretida. Elas levavam até o quarto de Pedro. Ao abrir a porta, Karina encontrou o menino sentado na cama, imóvel, olhos fixos no teto. Ele sussurrava, com uma voz que não parecia dele: "Ele vai me mostrar onde as crianças brincam. Lá embaixo é fresquinho." O coração de Karina apertou, uma pressão sufocante que parecia sugar o ar de seus pulmões. Tentou tocar Pedro, mas suas mãos atravessaram o menino como se ele já estivesse entre dois mundos. Um estalo do corredor fez Karina virar-se rapidamente. Lá, uma sombra alongada se estendia, como uma mão espectral tentando agarrá-la, fria e pegajosa como névoa. O medo crescia, pegando-a numa armadilha invisível e mobilizando-a. Naquela noite, a casa pulsava como um organismo vivo. Seus suspiros e gemidos preenchiam cada canto, guardando segredos que não deveriam ser revelados. Daniel, consumido pela exaustão e pela angústia, tentava manter a racionalidade, mas a perda de Bolt, o comportamento estranho dos cães e o olhar vazio de Pedro o arrastavam para um abismo de desespero. Sabia que precisava agir, mesmo que isso significasse enfrentar o que quer que fosse aquela presença antiga e maligna. Com uma pá enferrujada e uma lanterna trêmula, Daniel voltou ao quintal naquela noite. Sob a luz fraca, começou a cavar na área onde Bolt fora encontrado. Cada punhado de terra removido era um peso a mais em seu peito, uma mistura de nojo, medo e uma vontade quase irracional de descobrir a verdade. Foi então que seus dedos tocaram algo duro. Ao desenterrar, encontrou dentes humanos, pequenos, enegrecidos pelo tempo, enterrados entre as raízes retorcidas das árvores. Mais fundo, bateu numa caixa velha e podre, trancada pela ferrugem. Com esforço, abriu-a. Dentro, uma máscara grotesca feita de pele costurada com pontos irregulares. A textura era seca, fria e assustadoramente real. Ao lado, um bilhete amarelado, cuidadosamente dobrado. Daniel leu em voz baixa: "Ele aceita novos filhos, mas só se forem entregues por amor." O vento uivou do lado de fora, trazendo um lamento que parecia misturar a dor do passado com a promessa do que estava por vir. Os cães começaram a uivar em coro, uma melodia triste e sombria que reverberava na noite. Daniel sentiu que estava preso numa armadilha antiga, um ciclo macabro que transcendia o tempo. E ele sabia, aquela presença não descansaria. Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta e sufocante para a família Vargas. Pedro mudou de uma forma que nenhum dos pais conseguia entender ou controlar. Ele se tornará um estranho dentro do próprio corpo. Os olhos ainda pareciam humanos, mas havia algo gelado neles, uma ausência que congelava a alma. Karina tentava segurá-lo, abraçá-lo, mas era como abraçar o ar. Sua voz, antes doce e infantil, agora carregava uma entonação errada, quase ecoando como se outra presença falasse por ele. Ela acordava diversas vezes na madrugada, ouvindo sussurros saindo do quarto do filho, palavras em línguas antigas e distorcidas que ninguém deveria pronunciar. Daniel sentia a casa se fechar ao redor deles, como se as paredes fossem pulmões que respiravam uma presença obscura e faminta. Os cães estavam sempre à espreita, mas mesmo eles pareciam desgastados, seus olhos perdendo a luz. Numa noite particularmente sombria,
Enquanto uma chuva fina martelava as janelas, Karina ouviu um barulho vindo do sótão, um som de madeira arrastando, pesado, ritmado, como se algo ou alguém estivesse cavando dentro da casa. Ela subiu a escada com cuidado, o coração martelando no peito, a luz da lanterna tremendo nas mãos. No topo, viu pegadas feitas à mesma cera derretida que antes haviam levado até o quarto de Pedro. Elas pareciam vivas, pulsando com uma energia que a deixava nauseada. De repente, uma risada fina e cruel ecoou pelo sótão. Karina girou a lanterna e viu a figura esguia, de pele fina e quase translúcida, parada no canto mais escuro. Os olhos negros, fundos como abismos, fixavam-na com um sorriso que dilacerava o silêncio. Você trouxe o presente. A voz era um sussurro cortante, uma promessa e uma maldição. Karina recuou, mas uma força invisível a segurou no lugar. Sentiu o frio intenso subindo pela espinha, um presságio de que tudo estava se desmoronando. Enquanto isso, no quarto de Pedro, Daniel entrou para encontrá-lo sentado, a máscara de pele grotesca cobrindo seu rosto, as mãos pequenas segurando um brinquedo antigo e enferrujado, um carrinho de madeira, desgastado pelo tempo. Pedro levantou a cabeça lentamente e a voz que saiu não foi a dele. Eles estão esperando os filhos certos. Daniel sentiu o medo paralisá-lo, mas também uma raiva ardente. Ele sabia que precisava quebrar aquele ciclo. Precisava salvar o filho antes que fosse tarde demais. Decidiu que na manhã seguinte buscaria ajuda, um especialista, um padre, qualquer pessoa que pudesse entender aquela maldição que se entranhava naquela casa como raízes venenosas. Mas naquela noite, antes que pudesse dormir, um último uivo dos cães cortou o silêncio, um aviso desesperado. A casa parecia sorrir, como se tivesse ganhado uma nova peça para seu jogo macabro. E Pedro, com a máscara que não podia tirar, sussurrava em sua mente: eles estão chegando. E agora, somos uma família. O sol ainda não havia nascido quando Daniel saiu de casa, determinado a buscar ajuda. No rosto, uma mistura de medo e esperança que mal podia sustentar. Karina ficou sozinha com Pedro e os cães, enquanto a casa parecia respirar em volta deles, sussurrando segredos que ninguém devia ouvir. O carro de Daniel desapareceu pela estrada, e o silêncio tomou conta do sobrado. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelos passos arrastados de Pedro pelo corredor. No quarto, Pedro continuava usando a máscara de pele, agora mais funda em seu rosto, como se estivesse colada à sua própria pele. Seus olhos vazios refletiam uma luz que não era dele. Karina sentia o peito apertado, o ar rarefeito. Tentou conversar, tentar alcançar aquele pedaço de filho que ainda resistia, mas a presença dentro dele respondia com risadas distorcidas. De repente, as luzes começaram a piscar, e o relógio antigo na sala bateu à meia-noite com um som grave e ameaçador. Um vento frio entrou pelas janelas fechadas, trazendo consigo um cheiro de terra molhada, podridão e algo infantil, assustadoramente doce. Na porta, uma sombra se formou, ganhando contornos até se tornar a figura esguia, de pele fina e olhos abissais, sorrindo com dentes afiados e dentes demais. Ela avançou pelo corredor com passos silenciosos, puxando Pedro pela mão. Karina tentou agarrá-lo, mas foi repelida por uma força invisível, caindo no chão, impotente. Venha, sussurrou a criatura. É hora de conhecer sua verdadeira família. Pedro olhou para Karina uma última vez, e um lampejo de tristeza passou por seus olhos, antes que ele se deixasse levar. Karina correu para a escada, gritando pelo marido, mas a casa parecia crescer ao redor dela, os corredores se esticando, as portas se fechando como bocas famintas. Lá fora, o céu começava a clarear, e Daniel acelerava de volta com um padre e um historiador local. Ao entrarem na casa, um silêncio sepulcral os recebeu. As paredes estavam marcadas com símbolos antigos, arranhões profundos e desenhos que pareciam pulsar com energia negra. No centro da sala, Karina estava caída, os olhos cheios de lágrimas e terror. Daniel se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com força. O padre começou a entoar orações, enquanto o historiador apontava para os símbolos, explicando que aquilo era uma maldição ancestral, um ritual que prendia as almas das crianças desaparecidas, alimentado por um ser que se alimentava do medo e do sangue inocente. De repente, um grito cortou o ar, vindo do sótão. O grupo subiu correndo, encontrando Pedro de pé,
sem a máscara, mas com os olhos negros como a noite mais profunda. Ele sorriu, e a voz que saiu não era dele. Agora, somos muitos, e essa casa será nosso lar para sempre. Uma onda de energia percorreu o sobrado, e as paredes pareciam sangrar. Os cães uivaram em desespero e correram para fora, desaparecendo entre as árvores retorcidas. O padre tentou conter a presença com um ritual de exorcismo, mas era como tentar apagar uma chama alimentada por séculos de ódio. Daniel gritou o nome do filho, tentando puxá-lo de volta. Por um instante, Pedro hesitou, e um vislumbre do menino que era brilhou em seus olhos. Mas a escuridão voltou com força, levando para a sombra da qual ele nunca mais retornaria. A casa ficou silenciosa novamente. A polícia chegou horas depois, encontrando a família Vargas desaparecida. Tudo o que estava eram os arranhões nas paredes, as pegadas feitas de cera e a mensagem no espelho. Os filhos certos virão. Os cães sabem. E no vento, um último uivo, longo e triste, carregando promessas de que o ciclo continuaria. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!